Extra. Agora o leitor do Portal Extra pode ler, ver ou ouvir, diariamente, aqui neste canal, as principais notícias políticas de Santa Catarina e também do Brasil. De segunda a sexta-feira, o blog Ivan Extra, que analisa o cenário político e também publica as principais notícias do dia. Nas terças e sexta-feira o canal conta com a coluna Radar Extra, de Aninha Carolina Silva, e Radar Econômico, de Luciane Junqueira. Veja agora estas colunas. A renovação de a velha política nunca acontece. Quando se fala em renovação, não se trata apenas de medir o político pela idade da certidão de nascimento. Porque gente nova não quer dizer renovação na política. Nos últimos pleitos surgiram nomes que foram badalados como novos políticos. No entanto, na realidade, são as mesmas caras, os mesmos nomes, os mesmos problemas. E assim, a falta de renovação na política é considerada por muitos especialistas como um dos pontos críticos da vida pública nacional, que ganha novos personagens a cada eleição, mas não novas ideias. Quando observamos o quadro de deputados federais eleitos em 2018, vimos que, para liberais e conservadores, essas eleições seguiram o contrário do ditado popular: nada está tão ruim que não possa melhorar. Esse movimento de renovação da nossa política é um espetáculo cujo primeiro ato foi o nascimento da nova direita, gestada na oposição cerrada ao petismo e ao populismo econômico. O segundo, o fenômeno Jair Bolsonaro, canalizando as forças conservadoras contra os delírios ideológicos da esquerda. O terceiro, a eleição de parlamentares liberais ou conservadores empenhados na defesa aguerrida e sincera dos ideais de liberdade. Esperamos que venham outros atos, pois, como cantou Freddie Mercury, ou seja, o show tem que continuar. Na verdade, o que se vê é gente confundindo renovação com troca de nome. Troca de nome e as práticas continuam as mesmas, fazendo a mesma coisa, sem nenhuma mudança que aparente alguma renovação de conduta política. Além da falta de renovação, chama a atenção o desinteresse dos mais jovens por política. E o pior disso tudo é que o jovem que entra na política geralmente já é filho ou apadrinhado de político. Não é aquele jovem que vê a política como utopia, como algo que de certa forma vai possibilitar que ele transforme ou melhore a atividade social. No atual Congresso, pelos sobrenomes dos parlamentares, é visível o domínio de clãs, política de parentesco, oligarquia. A propalada renovação não é uma verdade medida em números, pois muitos dos novos são velhos parentes ou apadrinhados de velhas raposas políticas. Não há como negar que um empurrão inicial é uma vantagem considerável para quem está tentando se eleger para qualquer cargo. É comum ouvir algum poderoso dizer que vai por o filho de vereador. No caso, conjuga-se o verbo por como eleger. Santa Catarina, nesse sentido, não é escandaloso o número de herdeiros políticos, comparando com o Nordeste, por exemplo, mas é grande. Seria injusto dizer que se trata de uma tradição só no Extra. Julgamento de Moisés no primeiro pedido de impeachment será nesta sexta-feira, 27. O presidente do Tribunal Especial de Julgamento, desembargador Ricardo Roensler, marcou para esta sexta-feira, 27, a sessão de julgamento do governador afastado Carlos Moisés da Silva, do PSL, no primeiro pedido de impeachment, referente ao reajuste salarial dos procuradores do Estado. A sessão inicia às 9 horas, no plenário da Assembleia Legislativa. Durante a sessão, os 5 deputados e 5 desembargadores que integram o tribunal vão decidir se Carlos Moisés cometeu crime de responsabilidade na concessão do reajuste que visou a equiparação dos salários dos procuradores do Estado com os vencimentos dos procuradores da Assembleia Legislativa, concedido em outubro do ano passado. Se for considerado culpado por 7 dos 10 membros do tribunal, ele perderá o cargo em definitivo. Caso contrário,
reassumiu o governo do Estado. Veja também: roteiro no julgamento de impeachment do governador afastado Carlos Moisés. A sessão de julgamento terá início pela leitura dos pontos principais do processo. Após eventuais questões de ordem, Moisés e Ralph Zimmer Jr., autor da denúncia, poderão se manifestar por até 30 minutos cada e, em seguida, ser interrogados pelo presidente do tribunal, pelos demais membros, pela defesa e pela acusação. Terminadas as manifestações, serão realizados os debates orais. Defesa e acusação poderão usar a palavra por até 90 minutos, cada, com a possibilidade de réplica e tréplica para cada parte de 60 minutos. Encerrados os debates, o presidente do tribunal chamará os 10 julgadores, um a um, para discutir o objeto da acusação. Findadas as discussões, o presidente do tribunal apresentará relatório resumido dos fundamentos da acusação e da defesa, bem como as provas, para dar início à votação. Se houver necessidades de esclarecimentos, poderá ser concedida a vista coletiva aos julgadores, pelo prazo de 5 dias. Para que a votação ocorra, é necessário quórum mínimo de 2/3 do tribunal, 7 julgadores. Eles responderão, com sim ou não, se Moisés cometeu crime no reajuste dos procuradores e se deve ser condenado à perda do cargo. Se não houver quórum, a sessão será suspensa e designada uma nova data. Caso sim pela condenação receba pelo menos 7 votos, 2/3 dos julgadores, o governador será destituído do cargo e inabilitado para o exercício da função pública. Se Moisés for absolvido, ele retornará ao comando do Estado. Veja também: aceleração dos casos de coronavírus repercute na Assembleia. O agravamento da Covid-19 no Estado foi o tema que dominou a sessão da Assembleia Legislativa na manhã de quinta-feira, 26. Parlamentares de diferentes siglas demonstraram preocupação com a falta de leitos nas UTIs, o descontrole por parte da população nos cuidados preventivos e com as ações Extra. Veja agora a coluna Radar Extra, com Aninha Carolina Silva. Plenário da Assembleia rejeita vetos à LDO 2021 e a alteração no Código Ambiental. O plenário da Assembleia Legislativa rejeitou, na sessão ordinária de quarta-feira, 25, os vetos do Poder Executivo a pontos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para 2021 e um projeto de lei de origem parlamentar que altera o Código Estadual Ambiental. Em ambos, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer recomendando a rejeição. O veto parcial à LDO foi derrubado com apenas um voto contrário, do deputado Bruno Souza, do Novo. O Executivo vetou 3 itens da proposta que deu origem à LDO, aprovada em agosto passado pelos deputados. Os pontos vetados buscavam dar mais transparência às ações dos poderes e órgãos da administração pública estadual, além de estabelecer o limite de até 60 emendas elaboradas pelos deputados ao orçamento estadual, no valor mínimo de R$100 mil cada. Na argumentação, o Executivo explicou que tais itens eram estranhos ao projeto da LDO. Com a rejeição, os pontos serão reincorporados ao texto da LDO 2021. Já o veto total ou PL 257/2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, do MDB, foi rejeitado por unanimidade entre os presentes. A proposta altera o Código Estadual Ambiental no artigo que trata da exigência da construção de cisternas para emissão ou renovação de licenciamento ambiental em propriedades rurais. De acordo com o autor, o objetivo é regulamentar esse artigo para possibilitar que produtores rurais que tenham outras fontes de abastecimento de água em suas propriedades, como açudes ou poços, possam renovar suas licenças. Muitos desses agricultores estão aguardando essa lei para fazer a renovação dos licenciamentos. Não é justo com aqueles que têm outras fontes de abastecimento de água, afirmou Nadal. Também na mesma sessão,
os deputados aprovaram, por unanimidade, a conversão em lei da medida provisória A 230/2020, editada pelo Executivo no começo de outubro para isentar de ICS as operações de doações de produtos e materiais de combate e prevenção à Covid-19 aos órgãos da Justiça Eleitoral, durante a realização das eleições 2020. A proposta segue para a sanção da governadora interina. Veja também. Rede Estadual divulga datas de matrículas e rematrículas para 2021. A Secretaria de Estado da Educação divulga à comunidade escolar orientações sobre matrículas e transferências de alunos da Rede Estadual de Ensino de Santa Catarina para 2021. As informações são referentes a etapas do ensino fundamental, médio, curso magistério e educação de jovens e adultos. A educação profissional contará com um edital específico, que deve ser publicado na primeira quinzena de dezembro. Em função da pandemia de Covid-19, as rematrículas dos alunos para 2021 ocorreram de forma automática no Sistema de Gestão da Educação de Santa Catarina. Os pais ou responsáveis serão orientados pelas escolas a atualizarem seus documentos ao longo do próximo ano letivo. Veja também. A retomada do crescimento do Estado depende da vacina, diz o secretário. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, revelou na quarta-feira, 25, na Assembleia Legislativa, que Santa Catarina trabalha com vários cenários de retomada do crescimento econômico no pós-pandemia de Covid-19. De acordo com o secretário, vai tudo depender da disponibilização da vacina contra a doença. Se a vacina vier rápido, a recuperação vai ser forte. Se demorar um pouco mais, vai atrapalhar a recuperação econômica do mundo, o que afeta Santa Catarina também. Paulo Eli esteve na Assembleia atendendo à convocação da Comissão de Finanças e Tributação para falar das previsões de receita e despesas para 2021. A Secretaria da Fazenda estima uma receita de 30,49 bilhões de reais, um incremento de 5,5 com relação a 2020. A previsão anterior, feita em julho, levava em conta a situação da época, que se mostrava, segundo o secretário, pior do que a atual, que demonstra 1% recuperação econômica. O secretário afirmou que o Tesouro Estadual está fazendo uma reserva financeira da ordem de R$1,20 bilhão para ser usada em emergências e funcionar como garantia de pagamento em dia de contratos e manutenção de um fluxo financeiro. Segundo ele, essa economia é resultado do repasse federal de 1,4 bilhões de reais de dinheiro líquido para o combate à pandemia e de 1,3 bilhão de reais que Santa Catarina economizou com o não pagamento da dívida pública neste ano. Mesmo com essa previsão, o secretário afirmou que a situação financeira do Estado ainda preocupa. Em 2021 teremos que retomar o pagamento da dívida pública, ressaltou. Segundo Paulo Eli, o grande desafio será equacionar o déficit da Previdência Estadual, que deve chegar a 5,2 bilhões de reais em 2021. Santa Catarina tem mais servidores inativos do que ativos, afirmou Paulo Eli. Estabelecer uma idade mínima de aposentadoria é o grande ponto, sugeriu. Veja. Também. Presidente da FAPESC é indicado para o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. Santa Catarina terá um representante no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia. O presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, FAPESC, Fábio Zabotti Outalzen, é suplente na cadeira indicada pelo Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa, CONFAP. Atualmente, o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia é liderado pelo presidente Jair Bolsonaro. Também participam 14 ministros, como Marcos Pontes da Ciência, Tecnologia e Inovações, General Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Paulo Guedes, da Economia, Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eduardo Pazuello, da Saúde e Ricardo Salles, do Meio Ambiente.
O presidente da FAPESC explica que esse reconhecimento é muito importante não apenas para a fundação como também para toda Santa Catarina, já que mostra o desenvolvimento do Estado nas questões de ciência, tecnologia e inovação. Obrigada. Extra. Veja agora a coluna Radar Econômico, com Luciane Junqueira. Governo do Estado apresenta previsões orçamentárias para 2021. O secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, participou da reunião da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ALESC, na quarta-feira, 25, para apresentar as previsões de receita e despesas para 2021. Segundo o relatório da Diretoria de Planejamento Orçamentário da pasta, para o próximo ano a estimativa é que a receita seja de 30,49 bilhões de reais, um incremento de 5,5% com relação a 2020. Neste ano, o governo federal auxiliou o nosso estado com 2,6 bilhões de reais, entre repasses para o Tesouro Estadual e a postergação da dívida pública. Sendo assim, estamos fazendo uma reserva financeira para as contingências de 2021 em função da pandemia. No próximo ano deveremos ter uma ampla vacinação contra a Covid-19, para isso, precisamos de um suporte de caixa. Além disso, o Tesouro está construindo um fundo financeiro para que o Estado nunca mais tenha atraso no pagamento de servidores, nem atraso no pagamento de fornecedores e que consiga fazer as obras no prazo certo, explicou Paulo Eli. Esta reserva financeira, na ordem de 1,2 bilhão de reais, deverá ser usada para emergências e funcionar como garantia de pagamentos em dia. Em 2018, a folha de pagamento em relação à receita corrente líquida era de 49,76%, acima do limite máximo legal. Hoje, este percentual é de 44,60%, abaixo do limite prudencial. Esta diminuição de 5% fez com que o Estado pudesse pagar os fornecedores em dia, reforçou o secretário Paulo Eli. Segundo ele, a preocupação para o próximo ano é em relação ao déficit da Previdência, que deverá ser de 5,2 bilhões de reais. Por isso o orçamento de 2021 está deficitário em 1,6 bilhão de reais. Estamos trabalhando com orçamento real, assim como fizemos neste ano, salientou. Outro ponto relevante apontado pelo secretário é que, no ano que vem, o Estado retornará a pagar a dívida pública integralmente. O deputado estadual, José Milton Schaeffer, ressaltou o comprometimento da gestão com as contas públicas. Acompanhamos na legislatura anterior a situação fiscal do Estado, a Secretaria da Saúde com déficit enorme, obras sendo iniciadas e paradas por falta de recursos para a conclusão e, de lá para cá, vimos uma grande evolução. Hoje, observamos várias obras com recursos próprios do Tesouro em diversas regiões, como em Chapecó, Jaraguá do Sul, entre outros municípios, citou. Outro tema abordado na audiência foi a escassez hídrica. A deputada estadual Luciane Carminati, do PT, reforçou a importância de um planejamento estratégico para o desenvolvimento do Estado. Em resposta, o secretário Paulo Eli afirmou que está sendo elaborado em plano de médio e longo prazo, preparando Santa Catarina para 2035. De 2018 a 2020 trabalhamos no saneamento financeiro. Conta se paga uma vez. Agora, estamos planejando o Estado para os próximos 15 anos. Veja também. Fiesc e BIGIC apoiarão indústria para avanço na governança corporativa. A Federação das Indústrias, Fiesc, em parceria com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, IBGIC, lança nesta semana projeto que tem o objetivo de elevar a competitividade das empresas catarinenses. A iniciativa inclui um diagnóstico gratuito para avaliar qual é o nível de governança e comparar com empresas correspondentes. No dia 3 de dezembro,
A Fiesc promove uma rodada de conversas com a participação da VE Acento Agudo G e do Grupo FCC, que são referências no tema. Para participar, basta se inscrever gratuitamente. O objetivo é ampliar o número de empresas catarinenses que praticam princípios de governança corporativa, o sistema pelo qual diversas organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, o que envolve sócios, conselho de administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, além de outros públicos de relacionamento. Empreender no Brasil é um grande desafio. A implantação de boas práticas de governança corporativa potencializa o desempenho do empreendedor e a competitividade das nossas indústrias, destaca o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Veja também. Secretário de Fazenda aponta melhora de indicadores de fiscais na pandemia. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior, disse na terça-feira, 24, que indicadores fiscais monitorados em razão da pandemia de coronavírus tiveram melhora neste mês se comparados à avaliação feita em outubro. Recuou, pela primeira vez, a previsão de déficit primário do Governo Central, Tesouro Nacional, Banco Central e Previdência Social. Está em 11,7%, ante 12,3% em outubro, em proporção do Produto Interno Bruto, soma de bens e serviços produzidos no ano. Outro indicador, a dívida bruta do governo geral, que inclui os governos federal, estaduais e municipais, forestatais e BC, caiu de 96% para 94,4% do PIB. Se confirmado, será um aumento de 18,6 pontos percentuais em relação a 2019, 75,8%. Veja também. Projeto isenta consumidor de penalidades por desistência de viagem aérea na pandemia. O projeto de lei 5.205/20 isenta o consumidor de penalidades em caso de desistência de viagens aéreas no período da pandemia. Pela proposta, o consumidor que desistir de voo com data de início no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2020 pode optar por reembolso ou obter crédito de valor correspondente ao da passagem aérea. O autor da proposta, deputado Léo Moraes, do POD de Goiânia, destaca que em razão da Covid-19, muitos brasileiros estão com receio de viajar devido à possibilidade de transmissão do coronavírus nos aeroportos ou aeronaves. Portanto, é difícil para o passageiro prever quando será o período mais seguro para realizar uma viagem. Além disso, pode acontecer de o próprio consumidor acabar se contaminando e decidir cancelar a viagem, para evitar a propagação do vírus. Obrigada. Extra. Peço a gentileza para deixar o seu like no vídeo. Aperte no botão para se inscrever. Ative o sininho de notificações. Fique atento aos próximos vídeos. Obrigada e aguardo vocês sempre prestigiando e ajudando a divulgar este canal.